E aí, galera Cruz Maltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A derrota do Vasco por 3-0 para o Botafogo, ocorrida no estádio Newton Santos, não foi apenas um revés no clássico carioca, mas um verdadeiro alerta sobre as fragilidades da equipe em um momento crítico do Campeonato Brasileiro. Desde o apito inicial, ficou claro que a equipe de Rafael Paiva entrou em campo desconectada, demonstrando uma falta de foco e de intensidade que se tornaram evidentes ao longo de toda a partida. A postura apática e a desatenção dos jogadores levaram a uma performance que não condiz com a tradição e a expectativa que cercam um dos maiores clubes do Brasil. Esse clássico, que deveria ter sido uma vitrine para o time, acabou sendo um pesadelo, expondo a fragilidade do sistema defensivo e a falta de organização tática. Nos primeiros minutos de jogo, o Botafogo se impôs rapidamente, e a equipe vascaína parecia não ter resposta para a intensidade do adversário. Com apenas 8 minutos, Savarino abriu o placar com um belo gol, após receber um lançamento preciso de Alex Telles. A rapidez da jogada deixou a defesa do Vasco completamente desorientada, e logo em seguida, Luiz Henrique ampliou a vantagem em uma sequência que deixou os torcedores alvinegros e até mesmo os críticos boquiabertos. O Vasco, ao invés de reagir, parecia se afundar em um mar de desespero, incapaz de se conectar nas jogadas e de fazer frente ao ímpeto ofensivo do Botafogo. Cada lance se tornava um lembrete doloroso de como a equipe estava perdida em campo, e as tentativas de responder às investidas adversárias eram infrutíferas. A expulsão de João Vitor, um zagueiro que já estava sob pressão após o primeiro gol, foi o ponto crítico que transformou um cenário complicado em um verdadeiro desastre. Ao receber um segundo cartão amarelo por uma falta desnecessária, ele não apenas deixou sua equipe em desvantagem numérica, mas também desestabilizou ainda mais a confiança do time. A decisão de expô-lo a esse risco demonstrou a falta de concentração que permeava o grupo. Com um a menos, o Vasco ficou encurralado e totalmente à mercê das ações do Botafogo, que se aproveitou da situação para consolidar sua superioridade no jogo. Essa expulsão foi um reflexo claro da falta de maturidade e da mentalidade que a equipe precisa urgentemente trabalhar. Após o intervalo, a situação do Vasco não melhorou. O Botafogo, agora com a confiança elevada, dominou completamente a partida e mostrou a sua superioridade técnica e tática. A equipe de Arthur Jorge conseguiu controlar o jogo com facilidade, enquanto o Vasco se limitava a tentar conter as investidas do adversário. A falta de criatividade e a incapacidade de transitar a bola com eficiência foram notórias, resultando em uma série de passes errados e uma defesa vulnerável. O terceiro gol, anotado por Júnior Santos, apenas confirmou a superioridade do Botafogo, que parecia jogar em um nível completamente diferente. Para os torcedores vascaínos, assistir a essa cena foi doloroso, e a impotência da equipe em reagir foi um dos maiores pontos de indignação. O Vasco tentou realizar algumas mudanças táticas, com a entrada de Ryan, na esperança de revigorar o ataque, mas nenhuma estratégia parecia funcionar. O time não conseguiu criar oportunidades reais de gol, e mesmo as tentativas de contra-ataque falhavam devido à falta de sincronia entre os jogadores. A defesa, já fragilizada, continuava a cometer erros, e a confiança do time se esvaía à medida que o jogo avançava. O que deveria ser um clássico emocionante transformou-se em um monólogo botafoguense, onde a equipe da casa dominou todas as ações, enquanto o Vasco era um mero espectador. A derrota do Vasco, portanto, não é apenas uma estatística a ser registrada, mas um indicativo de que algo precisa mudar. A equipe não pode se permitir entrar em um clássico tão importante com um nível de concentração tão baixo. O relaxamento demonstrado em campo é um sinal de que o grupo precisa de uma reavaliação não apenas tática, mas também mental. A mentalidade de vitória deve ser cultivada dentro do clube, e cada jogador precisa entender a importância de cada partida, especialmente em um campeonato tão acirrado como o Brasileirão. Essa lição é crucial se o Vasco almeja não apenas se manter na primeira divisão, mas também competir por vagas em competições internacionais. A semana que se segue será decisiva para a equipe. O próximo desafio contra o Fortaleza não pode ser encarado como um mero compromisso, mas como uma oportunidade de redimir-se da humilhação sofrida no clássico. A recuperação do time dependerá da capacidade dos jogadores e da comissão técnica de transformar a frustração em motivação, ajustando a postura e a estratégia para que o Vasco retorne ao caminho das vitórias. As lições aprendidas com essa derrota devem ser internalizadas, e o foco deve ser total na busca por uma reação contundente. O Botafogo, por sua vez, saiu fortalecido dessa partida e se consolidou como um sério candidato ao título. Com um elenco bem treinado e uma mentalidade vencedora, o alvinegro demonstrou que está preparado para brigar pelo campeonato e, possivelmente, por uma vaga na Libertadores. A vitória clara e convincente reforça o trabalho de Arthur Jorge, que parece ter encontrado a fórmula ideal para maximizar o potencial de seus jogadores.
Enquanto isso, o Vasco precisa olhar para si mesmo e trabalhar incansavelmente para corrigir os erros que o levaram a essa derrota acachapante. A capacidade de se reinventar após um revés será testada nas próximas rodadas, e o torcedor espera que a resposta seja à altura das expectativas. Após a derrota convincente para o Botafogo, a torcida do Vasco tem motivos para refletir sobre o que ocorreu em campo. O rendimento da equipe deixou muito a desejar, e a desatenção demonstrada em momentos cruciais da partida não é algo que se espera de um time que luta por suas aspirações na competição. O que poderia ter sido um clássico emocionante tornou-se uma exibição frustrante, onde o Vasco não conseguiu encontrar seu ritmo e foi facilmente superado pelo rival. Para os torcedores, a preocupação aumenta, pois a performance da equipe indica que ajustes são necessários para que a equipe se mantenha competitiva. As alterações feitas pelo treinador Rafael Paiva também estão sob os holofotes da torcida. A saída de João Vitor, após a expulsão, foi um momento crítico que desestruturou ainda mais o time. Muitos torcedores se perguntam se as mudanças feitas no intervalo foram as corretas e se o técnico leu bem o jogo ao optar por Ryan, que teve dificuldade em fazer a diferença. A falta de impacto das substituições gerou discussões nas arquibancadas e nas redes sociais, com alguns apoiadores pedindo por uma revisão nas táticas e na abordagem do treinador para os próximos jogos. A pergunta que ressoa entre os torcedores é: o que está acontecendo com a mentalidade do time? A impressão deixada após a partida foi de que a equipe entrou em campo desmotivada e despreparada para um clássico tão importante. O que a torcida gostaria de saber é como Rafael Paiva pretende lidar com essa questão. A confiança dos jogadores parece abalada, e é essencial que o técnico encontre uma maneira de reverter essa situação. A torcida quer ver um Vasco determinado, que se recupere rapidamente desse golpe e mostre garra nas próximas partidas. Além disso, a torcida do Vasco se pergunta sobre o futuro da equipe no campeonato. Após uma sequência de jogos em que o time parecia ter encontrado um padrão, o colapso na partida contra o Botafogo deixou um sentimento de incerteza. Os torcedores desejam ouvir promessas de que o time irá aprender com os erros e se comprometer a dar o seu melhor a partir de agora. O desejo de ver o Vasco brigando por uma vaga na pré-Libertadores ainda está presente, mas é necessário que o elenco mostre que pode superar essa fase negativa. Por fim, a torcida vascaína é conhecida por sua paixão e por sempre apoiar o time, mesmo nos momentos difíceis. No entanto, é fundamental que a equipe corresponda a esse apoio com performances dignas dentro de campo. As expectativas são altas, e os torcedores esperam ver uma reação imediata no próximo jogo contra o Fortaleza. A interação entre o time e a torcida é essencial para criar um ambiente positivo e motivador. Portanto, é hora de a equipe se unir, aprender com a derrota e fazer valer o orgulho de vestir a camisa do Vasco. O clamor por melhorias e pela busca incessante por resultados positivos é mais do que um pedido, é um grito de esperança de um torcedor apaixonado que deseja ver o clube brilhar novamente. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.